Você sabe o que é preciso para se transformar em um desenvolvedor Unity Júnior? A própria Unity possui um documento que descreve exatamente tudo aquilo que você precisa saber para se tornar um desenvolvedor Júnior. Então, quais são as 3 responsabilidades de todo Júnior? É a integração de assets, é o gerenciamento e a configuração de cenas e a implementação de funcionalidades. Aqui nós podemos ver um pouco melhor que o que é o Asset Integration. Então é você importar, colocar, manipular assets dentro do editor, garantindo que você tenha escala, posicionamento, uma configuração de materials, de texturas adequadas. Além disso, você precisa gerenciar as cenas, saber construir as cenas utilizando Game Objects, Prefabs e também implementar features. E essas features precisam ser bem definidas pelo time de seniors. Então, o júnior, ele precisa saber implementar features, saber programação, mas não precisa saber desenvolvê-las no âmbito de projeto ou mesmo arquitetural. Quais são as top 3 habilidades que um júnior precisa? É uma proficiência no Unity Editor, um conhecimento dos components do Unity Core e também fundamentos de C Sharp. Portanto, é necessário você ter familiaridade com o editor, entender o que são Game Objects, Components, navegar em todos os espaços, né? Os espaços 2D, 3D. É necessário também que você tenha conhecimento, uma boa noção, por exemplo, do sistema de física, do sistema de UI, áudio, vídeo, entender o que são materiais, como que eles propõem a textura dos elementos, a animação, ou seja, é um conhecimento mais geral de todas as funcionalidades que existem dentro da ferramenta. E aqui na parte de programação, orientação a objetos, saber como funciona o ciclo de vida dos métodos, os Unity Events, os tipos de variáveis e como manipular objetos na memória. E aqui nas habilidades requeridas, nas habilidades necessárias, você tem a possibilidade de marcar um xizinho nesse checkbox aqui e ver se você sabe tudo o que precisa para se tornar um júnior. Então, por exemplo, você tem a habilidade de configurar uma build básica de um projeto, você sabe fazer isso, e uma interface básica. E se você precisar aplicar uma física em um Game Object, navegar no espaço 3D, trabalhar com Game Objects dentro de uma cena, como que Game Objects se relacionam com as cenas, você sabe criar um componente com um script, aplicar tipos de dados apropriados, os princípios básicos de orientação a objetos e os Unity Lifecycle Methods comuns, como Start, Update, Awake, On, Destroy. Ou seja, tem muitas coisas aqui que são extremamente interessantes, que vai provar se você precisa aprender um pouco mais ou se você já está no nível de um júnior. E se você estiver no nível do júnior, conseguir marcar X em todos os bloquinhos aqui, olha só que interessante. Aqui mais abaixo existe uma lista de todas as indústrias que atualmente recrutam desenvolvedores em Unity. E se você pensa que é apenas a área de games, você está enganado. Olha só a quantidade de posições ou de possibilidades que você tem aprendendo em Unity. Você pode trabalhar no setor de aeroespacial e defesa, animação, mídia, filme e entretenimento, arquitetura e engenharia, setor automotivo, educação, energia, games, setor de saúde, manufatura e engenharia, marketing, varejo, enfim, dentro de cada uma dessas grandes áreas você tem muitas possibilidades. Ainda nesse documento, ele ajuda você como participar de um processo de aplicação para você buscar essa oportunidade. Então aqui existem etapas que você precisa cumprir para criar o seu portfólio, o seu currículo e aumentar as suas chances. Inclusive tem até um modelo de currículo. Veja que não tem nenhuma papagaiada, é um modelo muito básico. Um modelo de cover letter, aplicações principalmente de empresas de fora normalmente pedem essas cartas e elas podem não ser a parte principal, mas elas aumentam ou não as suas chances de ser visto. Enfim, esse é um documento extremamente interessante, onde ele também ensina você termos chaves para você aumentar o seu vocabulário e saber conversar a respeito de desenvolvimento de games utilizando Unity. Portanto, o que é uma metodologia ágil, o que é uma API, builds, quais são os termos de release de versões do seu software que você tem, alpha, beta, RC, final release, os tipos de testes, grey boxing, white boxing, os métodos de ciclo de vida, enfim,
muitas coisas interessantes que existem nesse documento e eu recomendo a qualquer um, mesmo aqueles mais experientes que já trabalham com Unity há mais tempo, com certeza esse documento vai ajudar. Além do programador júnior, nós temos também programador de realidade virtual e realidade aumentada, que muda talvez algumas poucas coisas, mas são perfis relativamente diferentes, que depois podemos falar sobre eles, certo? Então espero que esse vídeo tenha, quem sabe, ajudado você a aumentar um pouquinho a sua consciência acerca do que é ser um desenvolvedor Unity. E se você tiver interesse em ir mais a fundo, acesse a descrição que vai ter o link para esse documento e vai te ajudar, quem sabe, a evoluir ou, se você ainda não trabalha profissionalmente com games, a conseguir a sua primeira oportunidade. Então, vejo você nos próximos vídeos. E se você quiser continuar assistindo o conteúdo desse canal, olha só esse vídeo aqui, que é muito legal. E se você não se inscreveu, por favor, clique aqui, que para mim é muito importante.